Gente, quanto tempo que eu não faço esse bordão? Eu não sei nem por onde começar. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ludmila Gonçalves, sou maquiadora, influenciadora e empreendedora. Trabalho com maquiagem já faz mais de 8 anos que eu atuo nesse mercado. Hoje em dia tenho meu próprio estúdio, hoje em dia tenho a minha loja de maquiagem e também trabalho como influenciadora digital através do Instagram. E agora estou voltando pro YouTube, então para as minhas seguidoras lá do Instagram que vieram assistir esse vídeo, uma das novidades é que eu estou voltando pro YouTube, mas não para por aí não, tá? A gente tem novidade maravilhosa que eu vou contar pra vocês aqui nesse vídeo, então continuem assistindo. E se você gosta e se você quer, na verdade, saber qual que é a próxima novidade, deixa muito like, gente, que ajuda muito quem é youtuber. A gente sempre ouve as pessoas falando curte, mas é que realmente ajuda muito o trabalho de quem é youtuber. E também, se você quer continuar acompanhando todo o meu trabalho, todo o processo, clique também em se inscrever. Gente, eu tô até desacostumada de fazer essas coisas, não me lembro como faz essas coisas, mas no decorrer desse processo de voltar como youtuber, eu vou ir aprendendo, né? Assim eu espero. O intuito desse vídeo é realmente compartilhar as novidades com vocês, atualizar vocês, porque eu sei que tem inscritas aqui desde a época de quando eu comecei no YouTube, há 6 anos atrás, e tem seguidora nova também, e tem novos inscritos que vão chegar através desse vídeo e dos próximos. Então, vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história para poder a gente contar a respeito da novidade. Bom, gente, quando eu iniciei no YouTube, eu iniciei, na verdade, por conta do meu trabalho como maquiadora, que lá na época, 8 anos, quase 9 anos atrás, eu comecei atendendo a domicílio. E aí, como eu gostava muito do assunto maquiagem, foi nessa época que eu decidi que eu ia entrar pro YouTube para compartilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do meu conhecimento com as minhas seguidoras. E naquela época, se vocês voltarem aí os vídeos antigos, eu fazia vários vídeos de maquiagem, não tinha muito conhecimento de maquiagem, mas eu tentava. E fazia um pouquinho também de vídeo de vlog, fazia um pouquinho também de vídeo de look. Então a gente vai manter um pouquinho essa vibe, mas depois eu converso sobre daqui pra frente. Vamos voltar lá pra trás. E aí, gente, na época eu adorava fazer vídeo de maquiagem, porém eu não tinha um local para gravar, eu não tinha estrutura de iluminação para gravar, nem microfone. Agora, no momento, não estou com microfone também, só estou com a minha câmera, com a iluminação do ambiente, mas já conto para vocês o porquê. Então, naquela época, eu tinha muita força de vontade, tinha muita gambiarra, e tinha muito sonho de um dia poder crescer e virar influenciadora digital. E a partir de lá, daquela época, do inicinho do YouTube, quando eu comecei no YouTube há 6 anos atrás, foi a partir de lá que hoje eu me tornei influenciadora digital e também uma das maquiadoras renomadas daqui da cidade. Então, gente, todo esse processo e tudo que eu vivi, graças a Deus eu tive um pouquinho do empurrãozinho do YouTube também, então eu sou muito grata por todo esse processo que eu passei, tanto dentro do YouTube quanto na minha carreira de maquiadora. E, gente, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que naquela época eu atendia a domicílio e tinha, né, os meus perrengues de atender a domicílio. Depois daquilo, eu já tinha parado com o YouTube já, e foi quando eu reformei um cômodo da minha casa lá no Basileia, aqui em Cachoeira de Itapemirim. Foi quando eu reformei aquele cômodo justamente para poder atender as minhas clientes naquele local, porque eu já não aguentava mais atender a domicílio. Gente, eu vou contar pra vocês, qualquer dia eu faço um vídeo contando os perrengues que eu já passei, que é cada coisa. Inclusive, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Eu já passei cada perrengue, gente, vocês não têm noção. E aí, naquela época, eu decidi realmente parar de atender a domicílio, porque estava me gerando um pouquinho de estresse e também por conta do aumento da minha demanda de clientes, eu já comecei a parar para pensar que de uma cliente para outra eu acabava perdendo muito tempo, e esse tempo que eu estava fazendo a transição de um lugar para o outro, eu poderia estar atendendo uma outra cliente. Então, realmente, montar o meu espaço naquela época foi muito importante para mim, para me ajudar ainda mais no meu crescimento profissional. Então, todo aquele processo, eu falo que tudo vai acontecendo aos pouquinhos para que você vá amadurecendo, para que um dia você consiga realizar todos os seus sonhos. E aí eu já conto para vocês sobre o meu sonho. E aí, gente, e tudo que eu vivi e ainda vivo lá naquele espaço me fez muito feliz por muito tempo. Tive o prazer de conhecer e de produzir muitas
formandas, muitas noivas, noivos também, muitas madrinhas. Então conheci bastante gente muito especial que hoje são amigas e clientes. Então, graças àquele cantinho lá que eu tinha, que eu ainda tenho, do lado da minha casa, eu pude crescer tanto profissionalmente. E eu falo crescer tanto, gente, porque graças àquele espaço e também a divulgação, né, eu como influenciadora, divulgando meu trabalho como maquiadora, graças a tudo isso, eu comecei a ter agenda cheia. Muitas vezes teve cliente que me procurou para fazer o atendimento delas e eu estava com a agenda lotada e não podia atender elas por conta de não ter tempo na agenda. Então, por muito tempo me fez muito feliz, mas comecei a perceber que eu podia mais e eu queria mais, eu queria crescer muito mais. E com essa enorme vontade que eu tinha no meu coração de querer ampliar o meu negócio, crescer profissionalmente, foi quando começou lá no fundo do meu coração e em sonhos também eu comecei a sentir uma grande vontade de ampliar o meu espaço de atendimento. Naquela época eu estava ainda atendendo lá no espaço e também fazendo faculdade. Tá? Então, eu era universitária de enfermagem e era maquiadora, completamente perdida, sem saber ao certo o que eu faria depois que eu me formasse, até porque eu estava fazendo enfermagem e eu era maquiadora, então eu não tinha muita noção do que eu ia fazer depois que eu me formasse, se eu ia realmente entrar de cabeça na enfermagem e atuar como enfermeira, ou se eu ia continuar como maquiadora. Porém, aquela vontade que estava no meu coração, gente, ela só crescia cada dia mais. E foi quando eu falei assim, cara, já que eu tô sentindo vontade, eu tenho que começar de agora, tenho que começar a juntar dinheiro. E aí, ainda na faculdade, comecei a juntar uma grana com o que eu podia, gente, porque vocês sabem, né, universitário é aquela coisa, não dá pra poder viver tão bem assim, porque paga uma coisa aqui, paga uma coisa lá. E por mais que eu era bolsista, gente, não tem jeito, o universitário gasta muito. Então, querendo ou não, de um jeitinho ou outro, eu sempre tentava poupar um pouquinho e ia guardando a minha renda, né, pra poder conseguir, quem sabe, no futuro próximo, investir em um espaço maior, um espaço mais bonito. E, gente, esse sonho e essa vontade, esse desejo no meu coração, a cada dia foi crescendo mais. E foi quando, em 2019, no final de 2019, me deu um surto. Eu falei, cara, preciso de um espaço maior. Eu não aguento mais atender noiva. Eu acho que foi uma das minhas últimas noivas de 2019 que eu falei, cara, eu não aguento mais atender as minhas noivas aqui nesse espaço e a gente tem que ficar nesse espreme, porque, gente, trabalha com fotógrafo, não estou reclamando, amo os fotógrafos, inclusive sou de família de fotógrafo, tá? Então fiquem tranquilos. Por conta de eu ter um espaço pequeno, às vezes, gente, tem que dividir espaço com o fotógrafo e a sua equipe, e madrinha, e meu espaço pequenininho, gente, aquilo me sufocava, me estressava num tanto que vocês não fazem ideia. Nem era a questão de, a cliente vai ter que usar o banheiro lá de casa, vai ter que usar a sala, eu não ligava, minha avó não ligava. A gente realmente abria o espaço da nossa casa, quem já foi nossa cliente sabe, a gente realmente abria a nossa casa como se fosse delas, sabe? Para elas realmente estarem lá e ficarem tranquilas. O que me incomodava mesmo era aquela questão de lá no meu espaço de atendimento ser muito apertadinho e aí às vezes a gente ficar esbarrando num e outro, eu acabar atrapalhando o trabalho do fotógrafo, o fotógrafo acabar me atrapalhando no meu trabalho. Então realmente essa parte aí era um pouquinho chata e me estressava muito. Todo final de atendimento eu acabava com aquele sentimento de gratidão, de felicidade por conta do atendimento da noiva, que é a realização de um sonho, né, da noiva. Mas todo final de atendimento eu também acabava com uma angústia muito grande. Não por conta de tudo aquilo que estava acontecendo, mas por conta em específico de que eu queria proporcionar experiências ainda melhores às minhas clientes. Então, tudo aquilo foi realmente juntando uma coisa na outra, e aí foi quando eu falei, cara, no final de 2019 eu falei, cara, no ano que vem eu preciso ampliar o meu espaço. Eu preciso encontrar, sei lá, uma sala, alugar alguma coisa, comprar alguma coisa, algum lugar para eu poder atender com maior espaço, com maior conforto para as minhas clientes. Aí, o que aconteceu no início de 2020? Pois é, gente, início de 2020 veio a pandemia e me deixou louca. Por quê? Quem é autônomo sabe que quando iniciou a pandemia, iniciou aquele processo de lockdown
e tudo parou, né? Todo mundo que tá aí me assistindo viveu isso. E no futuro, quem estiver assistindo isso vai ouvir um pouquinho da minha história e vai saber do que a gente viveu. Então, gente, quando tudo isso aconteceu e essa coisa de lockdown, acabou que todo mundo que tinha o seu comércio, todo mundo que trabalhava por conta própria, ficou meio que sem chão, sabe? Eu, principalmente, que dependo dessa questão de ter evento para poder estar trabalhando, eu preciso ter cliente precisando de foto, de alguma coisa e precisando do meu serviço. E acabava que por conta da pandemia não tinha evento, não tinha foto, não tinha o porquê das pessoas se maquiarem para sair de casa, até porque elas nem estavam saindo de casa. Nesse processo eu já tinha juntado dinheiro naquela época, de 2019, eu já tinha juntado uma grana para poder abrir meu espaço em 2020. E eu falo que Deus sabe de todas as coisas, gente. Deus às vezes estava me preparando para que eu conseguisse passar por 2019 da forma que eu passei. Ai, gente, eu não quero chorar. Então, Deus estava me preparando para tudo que eu ia passar ainda. Então, eu já tinha juntado dinheiro para aumentar o meu espaço e quando veio a pandemia, eu tinha uma renda guardada. Eu tinha aquela reserva de emergência. Então, assim, para muitas pessoas que ficaram desempregadas, para muitas pessoas que, por ter seu próprio comércio, às vezes não ter uma reserva de emergência, essas pessoas acabaram passando por dificuldades, precisando de que outras pessoas ajudassem ela. Mas eu, graças a Deus, eu tinha juntado esse dinheiro para estar ampliando o meu espaço. Então, graças a esse dinheiro, eu consegui me manter com mais tranquilidade. E aí, presta atenção. Nessa época, eu ficava pensando, cara, a gente tá em lockdown, eu não tô trabalhando, não tá vindo cliente. Quando será que a gente vai poder voltar à vida normal? A gente tava naquela questão de usar máscara e eu já pensava, cara, quem vai querer usar máscara? Quem vai querer se maquiar pra usar máscara? E aí eu ficava nesse conflito interno, né? E foi quando eu decidi ampliar uma coisa que eu já tinha iniciado desde lá da minha faculdade. Eu comecei vendendo maquiagem, vendendo batom, vendendo lápis de olho, vendendo algumas coisinhas que eu levava numa mochilinha para a faculdade. E lá na faculdade, mesmo, dentro da minha sala de aula, eu mostrava para as minhas amigas olhavam e escolhiam o que queria, e através disso foi uma das formas também que eu consegui juntar dinheiro para, no caso, né, montar o meu espaço. Então, toda essa renda que eu conseguia da maquiagem eu guardava para ampliar um dia o meu espaço de atendimento. Lá da faculdade, onde eu vendia as minhas maquiagens, eu migrei para o Instagram, criei uma página no Instagram onde eu divulgava, né, as minhas maquiagens para conseguir fazer as minhas vendas. E através de lá eu comecei a vender muito. Gente, muito mesmo. Para mim que estava começando um negócio, para mim aquilo era exorbitante, era uma coisa que eu não sonhava e estava acontecendo, sabe? Isso em meio ao lockdown, tá? Então todo esse processo de crescimento da minha loja foi no meio do lockdown. E aí foi quando, se eu não me engano, em agosto, que é no mês do meu aniversário, eu decidi que eu ia, em agosto não, em julho, foi quando eu decidi que eu ia expandir o meu negócio da internet, né, no caso do Instagram, para a internet, que eu ia criar o meu primeiro e-commerce. E aí, gente, a Ludmilla, que era louca para ter um estúdio maior, passou do estúdio por conta da pandemia para focar na loja de maquiagem, para da loja de maquiagem focar no e-commerce. E aí começou mais um sonho. Comecei a construir o meu site, tudo isso em off, gente. Fazia todos os dias um pouquinho, cadastrava um pouquinho de produto, ia comprando mais produto. E assim que eu vendia lá pelo Instagram, eu já comprava mais, justamente para poder te fazer aquele aumento, né, de estoque. E eu consegui ter um estoque legal para minha loja de maquiagem. E aí na época, eu fiz até um vídeo ao vivo, para quem não viu ainda esse vídeo ao vivo, eu vou deixar aqui na nossa descrição. Quando eu anunciei que eu ia lançar o meu primeiro e-commerce. E, gente, aquilo já foi a realização de um sonho, porque eu realmente tinha muita vontade de ter escalabilidade, né, de trabalho mesmo, conseguir faturar mais com menos, sabe? Porque, querendo ou não, o site, eles estando lá na internet, quem chegar
ela consegue comprar sem depender de mim. E eu tinha muito essa vontade de que as pessoas tivessem total liberdade para entrar no meu site, fazer a sua compra e receber tudo no conforto da sua casa sem nem precisar falar comigo. Porque quando eu atendia pelo Instagram, as clientes dependiam que eu respondesse elas, passasse as cores dos produtos que tinha, a disponibilidade, e lá já pelo site era tudo mais automático. E como Deus faz as coisas de forma perfeita, né, gente? Porque naquela época de lockdown eu tinha tempo suficiente para poder me dedicar ao e-commerce e a vender através do e-commerce, trabalhar realmente para fazer a minha empresa, loja, crescer, né? E realmente ele preparou tudo aquilo porque quando as coisas voltassem a funcionar, eu não ia ter muito tempo, né? Eu já ia ter a loja, eu ia ter os atendimentos do WhatsApp para agendamento, fora os atendimentos presenciais que eu tinha que estar maquiando, né? Dependia disso para eu estar trabalhando. Então, o e-commerce naquela época foi realmente um divisor de águas para mim, para justamente ajudar hoje a eu ter um pouquinho mais de tempo e conseguir conciliar mais as coisas, justamente porque o site tem aquela questão do automático, o cliente entrar lá, fazer as compras deles e depois é só eu separar para poder mandar por delivery e continuar dando atendimento aos meus clientes do WhatsApp para os atendimentos de maquiagem e cabelo do estúdio. E aí, gente, quando as coisas começaram a voltar a funcionar, começaram a ter festas novamente, começaram a surgir novos agendamentos de produções e aquelas clientes que há um tempo atrás tinham desmarcado seus agendamentos em 2020, 2021, começaram a agendar para 2022. Então a gente começou a voltar a ter uma demanda, até no mesmo em 2021 a gente já começou a ter uma demanda de atendimento, voltar aos atendimentos. E aí foi quando eu pensei, cara, imagina só, as clientes de 2020 e as clientes de 2021 tiveram que cancelar os seus agendamentos comigo. Muitas noivas, madrinhas, formandas tiveram que cancelar as suas produções com salões, justamente por conta de não poder ter os eventos, né, naquela época de lockdown. E você imagina, todos esses eventos que foram cancelados ou adiados, né, lá em 2020 e 2021, vão ser agendados para 2022 ou no final de 2021. Então imagina só a quantidade de serviço acumulado que a gente teria, né, quem trabalha nessa área da beleza, para estar atendendo. Então, coisa que antes a gente às vezes tinha demanda de uma noiva, duas noivas, agora no mesmo dia ia estar procurando 4, 5 noivas querendo agendamento para aquele sábado, sabe? Principalmente aos sábados, que é quando a gente tem mais evento, né, na cidade. E aí, gente, Deus sabia de tudo isso. Deus já tinha preparado o e-commerce, Deus já tinha feito tudo do jeitinho dele, justamente para quando começasse essa demanda grande de atendimento, eu já estar com tudo preparado para conseguir dar conta de tudo. E aí, gente, todo o dinheiro que eu arrecadava no meu e-commerce e também no estúdio no final de 2021, quando voltou aquele sonho e aquela esperança de que as coisas iam voltar e que aquela chama que tinha se apagado um pouquinho, né, tinha diminuído, começou a arder novamente no meu coração e aquela grande vontade de expandir o meu espaço voltou para o meu coração, voltou nos meus sonhos, sabe? Então foi no final de 2021 que voltou todo o sonho e a esperança de expandir o meu espaço de atendimento. Foi quando eu comecei realmente a voltar a juntar o dinheiro, porque lembra? Aquele dinheiro que eu tinha juntado para o meu estúdio antes de 2020, antes da pandemia, ele foi gasto, né? Ele foi praticamente torrado durante essa pandemia, durante o lockdown. Mas graças a Deus eu utilizei de forma inteligente, né? Investi em um negócio para que esse negócio pudesse futuramente me dar novos frutos. E aí, através lá do dinheiro do e-commerce, eu fui guardando para poder dar continuidade ao meu sonho, né? Que lá atrás era realmente expandir meu espaço. E aí, no início de 2022, foi quando eu bati o martelo. Eu falei assim, agora é o momento. Agora estou começando a voltar com a minha agenda lotada, meus sábados lotados. Preciso encontrar um local para realmente eu colocar meus planos que estavam no papel, realmente colocar em prática. E aí foi quando eu e o Lucas, a gente decidiu, né, Lucas e meu noivo, a gente decidiu iniciar a busca pelas casas aqui na cidade. E gente, para quem não conhece nossa cidade é de morro, né? Então tem toda aquela questão de você conseguir encontrar
procurar um local que seja legal, mas ao mesmo tempo não pode ser muito na Baixada porque alaga. E aí, gente, começou a loucura da minha vida. Loucura de encontrar uma casa perfeita. Começou a Ludmilla a procurar por bairros, e aí tinha aquela questão, né? Tem bairro que eu não quero, porque às vezes é um pouco mais perigoso. Ah, aquele bairro que eu queria, mas você vai procurar no encontro. E aí a gente começou todo esse processo. Eu coloquei o Lucas doido. Ainda continuo colocando, coloco todos os dias? Talvez, mas faz parte do relacionamento. E aí, gente, começamos nessa loucura de procurar casa, e vai em um lugar, vai em outro. Começamos a procurar também na internet, o LX, enfim, tudo quanto é lugar que vocês imaginarem. Entramos em contato com várias e várias imobiliárias procurando um imóvel. E aí, gente, até então, eu estava afastada da igreja, né? Eu não estava tendo muito vínculo com Deus, não estava estando na presença de Deus com muita frequência. Eu orava todos os dias na minha cama, mas eu não estava indo buscar, não estava indo adorar. E aí, gente, a gente sente toda a diferença, né? Eu não estava sentindo aquela presença de Deus na minha vida. E aí, olha só, a gente procurando, eu comecei a encontrar alguns imóveis. E aí fui tirando foto, a gente ia um dia que teve um feriado aí, no final de semana, a gente foi visitar esses imóveis por fora, sem entrar em contato com a pessoa para ver dentro da casa. E todos os lugares que a gente ia, ou que a gente via no OLX, ou em algum outro lugar, ou era ruim a localização, ou a casa não estava muito legal. E aí a gente começou a entrar em contato com outras pessoas que a gente conseguiu até visitar alguns imóveis. Encontrei inclusive um que foi o que eu falei assim, cara, é esse. Encontrei o imóvel que eu queria. Uma localização legal, ficava numa principal, era em cima de uma loja. Eu falei assim, cara, aqui é o ponto. Aqui vai ser legal que aí o cliente lá de baixo, que é cliente da loja, vai ver que tem um espaço de atendimento em cima de beleza e vai em cima. E aí fui, gente, matutando e foi ainda mais crescendo meu sonho, crescendo aquela vontade de ampliar meu espaço e na loucura de encontrar o espaço perfeito. E aí, gente, quando fomos visitar essa casa, que na verdade era um apartamento, né, num prédio, quando eu fui fazer a visita dessa casa, o cara passou o valor do aluguel, que inclusive era, de todos os lugares que a gente procurou, era o melhor. Fomos fazer a visita na casa, chegamos lá, começou por aí. Até então, me passaram 4 quartos. E aí eu falei assim, nossa, 4 quartos vai dar pra fazer tudo que eu queria. Gente, quando eu cheguei lá, eram 4 mini ovos quartos, tá? Começando que a sala era minúscula, os outros quartos eram minúsculos, gente, era uma coisa muito pequena. Só que na minha cabeça eu falava, não, eu acho que é pra ser aqui mesmo, eu acho que vai dar certo, a gente coloca aqui, eu contrato a arquiteta dá um jeito de gente colocar tudo nos seus esquemas e vai funcionar. E aí, gente, foi quando a gente foi pra cozinha, eu olhei o banheiro era aquele de parede verde com vaso verde, aquela coisa que desmotivava, sabe? Porque eu ficava pensando no valor que ia ficar aquilo tudo. Porque ia ser aluguel, ia ser reforma da casa praticamente, porque a casa estava toda pintadinha, porém os pisos eram horrorosos, a parede do banheiro era horrorosa, a parede da cozinha era horrenda. E aí eu falei, gente, só disso daqui vai me custar muito caro. Mas aí, gente, eu tive que parar pra calcular, né? Porque eu não tava encontrando outro lugar e tudo ali compensava. Se eu parasse pra pensar, o valor que eu ia gastar na reforma acabava que compensaria, porque o valor do aluguel era muito em conta. Então eu falei, não, eu acho que vai ser que sim. Encontrei da forma que eu queria, com 4 quartos, como eu tinha planejado. Não é tão grande, porém tá numa localização legal. Eu preciso disso, tá em cima de uma loja que vai trazer muitos clientes pra mim, então tá legal, eu acho que é isso mesmo que eu queria, eu acho que é isso mesmo que Deus queria pra mim. E aí, ok, depois de realizar a visita nessa casa, eu fui pra minha casa e aí recebi um convite da minha mãe para estar indo na igreja, também já tava querendo ir na igreja há um tempinho, e eu fui, gente, despretensiosa, eu acho que é essa a palavra. Eu fui sem esperar muita coisa, eu não estava esperando que eu chegasse lá no culto e Deus fosse falar o que eu queria ouvir, sabe? Porque muitas vezes a gente vai à procura de uma resposta e se Deus não dá aquela resposta, a gente fica meio que frustrado, sabe? Então naquele dia eu realmente fui de peito aberto, de coração aberto, fui pra igreja e falei, cara, eu vou porque eu tô realmente precisando me reaproximar de Deus e vou aproveitar desse
coração, eu vou com certeza receber com muito carinho, mas não imaginava, em hipótese alguma, que Deus ia falar sobre isso comigo. Então, chegando ao culto, começando pelo louvor, que me tocou muito aquele dia, mas principalmente a palavra, gente. Na hora que o pastor começou a pregar a palavra, teve um versículo que me tocou muito, que era o seguinte versículo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:9. E, gente, aquele dia a pregação do pastor tocou imensamente no meu coração, porque eu fui aflita, né, com aquela ansiedade, aquela vontade de fazer acontecer o meu negócio, crescer o meu negócio, porém eu não tinha certeza se era aquilo que Deus tinha preparado para mim, sabe? Eu queria algo mais, porém eu estava me contentando com pouco, justamente por achar que foi isso que eu achei agora, então é isso que Deus tem pra mim, sabe? Mas Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. E aí, gente, Deus usou a boca do pastor naquele dia para falar muito comigo, e ele falou: cara, não é do seu jeito. As coisas vão acontecer no tempo e na vontade do Senhor. Deus está preparando o melhor para você. E se você confia, faça acontecer, mas espere no tempo do Senhor, que vai dar tudo certo. E ele falava muito também que eu podia descansar, eu podia acalmar o meu coração, que Deus já estava preparando tudo, que tudo ia dar certo, mediante a vontade do Senhor. E todos aqueles sonhos que eu tinha iam ser sim realizados, porém de uma forma muito melhor. Como a palavra do Senhor disse, que ao invés de ser aquela coisinha pequena, ela ia ser muito maior do que eu pretendia, muito maior do que aquilo que eu tinha encontrado. Então, a glória da segunda casa ia ser muito, muito maior do que a primeira. Então, aquilo levei pro meu coração e, gente, aquela vontade que eu tinha enorme daquele apartamento no segundo andar passou. Aquela aflição que eu sentia no meu coração de realmente querer fazer aquilo acontecer logo passou. E naquele dia, pós-culto, antes de dormir, eu me entreguei completamente o meu projeto e os meus sonhos na mão de Deus. Eu falei que se fosse para acontecer naquele momento, ia acontecer. Se não fosse, eu ia esperar na vontade de Deus, eu ia esperar no tempo de Deus. Então eu entreguei tudo nas mãos dele e fui dormir. E no dia seguinte, numa segunda-feira, a gente começou novamente a fazer as pesquisas de casa. E eu falei com o Lucas: amor, cara, se até ontem não tinha casa, vai que hoje alguém postou, vamos começar a procurar. Se for da vontade de Deus, a gente vai encontrar uma outra coisa. Se não for, é porque realmente era para ser aquela casa que a gente tinha encontrado no segundo andar mesmo. E aí comecei a procurar. E aí, gente, encontrei mais algumas outras casas que eu não tinha achado antes na minha outra procura. E aí, isso numa segunda-feira, nesse mesmo dia, com a minha ansiedade, eu marquei novamente com o cara de ir lá conversar com ele, porque eu tinha conversado com algumas arquitetas e algumas amigas, e essas minhas amigas falaram para me dar algumas opiniões para ver se o cara toparia eu mexer em algumas coisas na casa, descontando do aluguel, enfim. Então, marquei com o cara de ir lá no apartamento novamente. E conversando com ele, eu falei: olha, eu queria mexer nisso, tirar o piso daquilo, fazer aquilo outro. E na hora que eu falei, o cara meio que desanimou também, sabe? Eu acho que não tinha aquela vontade de alugar o local. E ele começou a dar empecilhos: olha, essa parede você não vai poder tirar, não vai poder mexer na estrutura, não quero que mexa nisso, não quero que faz aquilo. E aí eu comecei: não vou descontar no valor, se você melhorar o banheiro, não vou descontar, continua o valor do aluguel. E aí eu pensei: gente, isso vai me dar um prejuízo, isso vai ficar caro no final. E aí eu realmente saí daquele apartamento já sem esperança nenhuma. E ele falou pra mim: olha, eu te dou até hoje meio-dia pra você me dar o retorno. Se você não me der o retorno até hoje meio-dia, eu vou deixar uma outra pessoa alugar esse imóvel. Então eu saí desesperançosa da casa, já não querendo mais, mas também aflita, porque ele tinha me dado um prazo. E se eu não aceitasse, por exemplo, alugar aquele local, ele ia passar para outra pessoa. E aí ficou passando aquelas coisas na minha cabeça: e se fosse para ser lá e eu permitir que outra pessoa alugasse? Sabe, essas coisinhas que ficam passando na nossa cabeça. Mas aí eu já tinha encontrado umas outras casas, e aí eu falei: cara,
Amanhã, no caso na terça-feira, seria o feriado. Eu falei com o Lucas, amor, amanhã a gente vai tirar um dia para poder ir nesses imóveis, procurar onde que é, ver a localização e se for da vontade de Deus, um desses vai ser o nosso. Porque se não for para ser esses, Deus está preparando mais para frente, vamos esperar nele e é isso. E aí, gente, na terça-feira a gente acordou e começou a ir lá nos endereços que a gente tinha encontrado na internet desses imóveis que estavam para aluguel. E aí começamos a procurar esses imóveis e visitar, e é aquela coisa, né, gente, era feriado, então se estava alugando com imobiliária a gente não ia conseguir ver, no máximo que a gente ia conseguir fazer é ver realmente somente a fachada, né, e a localização. Então eu falei com o Lucas, não, vai ser assim mesmo, só pra gente ter uma noção do que a gente vai encontrar. E aí uma das casas que a gente foi visitar, uma casa branca, que fica num bairro que eu já conheço, a gente foi visitar e, gente, quando eu cheguei na frente da casa eu falei, gostei dessa casa. E aí tinha um senhorzinho logo na porta assim da casa e ele tava passando e ele parou e começou a olhar pra mim e pro Lucas. Ele virou pra gente e falou, olha, vocês estão olhando aí, vocês estão querendo alugar, estão querendo comprar, e aí? Querem ver o imóvel? E aí a gente falou, lógico, a gente está aqui justamente para poder dar uma olhadinha no imóvel e a gente só não esperava que iria encontrar alguém na casa por estar por imobiliário, a gente não imaginava que iria encontrar alguém para abrir para a gente dar uma olhada. E aí, gente, o senhor virou pra gente e falou assim, não, mas eu tenho a chave, eu pego a chave e abro para vocês e vocês podem ver. Deu a chave na nossa mão, a gente abriu a casa e começamos a rodar e a olhar as coisas. E, gente, na hora que eu entrei, que eu comecei a ver as coisas, comecei a ver o piso, as paredes, o teto, começou a acender novamente aquela chama, aquela vontade de fazer tudo acontecer e realizar o meu sonho de ter meu espaço ampliado, maior. E aí a gente foi andando pela casa e naquilo, gente, eu tava tão apaixonada pela casa que ao olhar cada espaço, cada cômodo, eu já planejava, olha, isso daqui vai ficar aqui, isso vai ficar lá, sem mesmo saber se aquela casa a gente ia conseguir ela ou não. Então foi tudo muito louco e uma experiência muito legal que eu ia olhando e realmente ia me dando vontade de fazer acontecer ali naquele lugar, sabe? E aí, gente, ao final da visita na casa, a gente devolveu a chave pro senhorzinho que ficava cuidando da casa e a partir dali, realmente, meu coração ficou quentinho e eu pensei e ainda comentei com meu noivo e falei, cara, eu acho que é pra ser ali. E, gente, a partir daquele momento, comecei a conversar com a imobiliária, conversando a respeito do imóvel e tudo que eu falava para eles, tudo que eu passava como projeto para eles, eles aprovavam, eles falavam que era permitido e enfim, deu tudo certo. E agora eu lhes apresento nosso novo estúdio, nosso novo cantinho e eu tô muito, muito, muito feliz, imensamente grata por tudo. E, gente, aqui nesse lugar onde eu estou agora, nessa janela aqui, é um dos cômodos dessa casa. Eu decidi gravar aqui, não tem nada, gente, aqui não tem móvel, aqui não tem, a gente só tem iluminação de teto, que é onde eu encontrei um quarto um pouco mais iluminado, né, para poder fazer esse vídeo para vocês. Então fiz uma gambiarrazinha aqui para poder gravar, para poder contar essa novidade para vocês. Então, gente, estou muito feliz, por isso que eu decidi realmente vir aqui para esse espaço, para compartilhar, para estar no local, no momento que eu compartilhasse tudo isso com vocês. Então, estou feliz demais, muito grata. Muito grata também a todo mundo que eu entrei em contato, que eu precisei entrar em contato para poder pedir dica. A Ana, lá de Guarapari, a Letícia Scheider. Gente, entrei em contato com muita gente que passou por esse período de obra recentemente, justamente para me orientar mais ou menos o que fazer, se daria certo ou não, porque no início sim vai ter medo, no início sim a gente fica com receio de não dar certo, de acabar investindo muito em algo que talvez mais pra frente não possa dar retorno, mas todas as pessoas que eu entrei em contato, elas me deram a real, me falaram a real e, cara,
quando você sabe que Deus está com você e que aquilo está nos planos de Deus para sua vida, você sabe que tudo vai dar certo. Então, fiquei muito feliz que deu tudo certo. A casa é linda. Inclusive, no próximo vídeo eu vou fazer um tour nessa casa para vocês, para mostrar todos os cômodos. É como eu falo, gente, a casa ela tá crua, ela tá branca, as paredes brancas, é realmente um quadro em branco a ser colorido. Então, vou mostrar para vocês no próximo vídeo todos os cômodos, mostrar como que é a casa, a estrutura, e no decorrer da obra eu vou compartilhando o diário de obra com vocês. Isso se vocês quiserem, e se vocês curtirem, comentarem e pedirem bastante aqui, a gente vai fazer todo o diário de obra e eu vou compartilhando todos os passos a passo com vocês aqui. Inclusive também vai rolar diário de obra, vou mostrar também os bastidores, tudo lá pelo meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram ainda, vou deixar meu Instagram aqui na tela para vocês, para que vocês vá lá seguir, e vou deixar também o link na descrição para vocês conhecerem meu Instagram e meu trabalho, tá bom? E é isso, meus amores, estou muito feliz de ter compartilhado isso com você. Estou há um tempo já, estou com a chave da casa, já tem mais de um mês, e eu estava louca para compartilhar com vocês essa nova novidade, essa nova etapa da minha vida, e agora conseguindo compartilhar com vocês já é uma coisinha que aquece meu coração e que tira aquela ansiedade, tira um pouquinho da ansiedade de mim e compartilho com vocês. Então é isso, meu povo, fico muito feliz que vocês tenham acompanhado até aqui, e é isso, curte o vídeo, se inscreve no canal. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.